Alguma vez você já percebeu que justamente quando decide rezar com mais seriedade, quando tenta dormir mais cedo, quando promete a Deus que vai recomeçar, algo parece se levantar contra você? Como se o ar ficasse pesado, como se pensamentos estranhos aparecessem do nada, como se uma inquietação sem motivo tentasse roubar sua paz. Santa Catarina viveu isso de modo intenso, dentro do silêncio do convento, onde o mundo não entrava, mas a guerra invisível insistia em bater a porta do coração. E numa dessas noites, ela aprendeu algo simples e ao mesmo tempo forte, duas palavras que, ditas com fé e humildade, quebram a lógica das armadilhas do inimigo antes que elas amadureçam na mente. As duas palavras são: vá de retro. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina não falava disso para assustar, ela falava para despertar. Porque há pessoas que vivem como se fossem donas de si, como se não existisse nenhum combate. E há outras que, sem entender, sentem o peso da luta espiritual justamente por estarem tentando ser fiéis. E é por isso que este ensinamento é para os escolhidos, não no sentido de perfeitos, mas no sentido de chamados. Chamados a não desistir, chamados a não negociar com a mentira, chamados a não permitir que o inimigo transforme pequenas brechas em abismos. Ela descrevia que o mal raramente começa com um grande escândalo. Ele começa com um sussurro, com uma sugestão, com uma distração inocente, com uma irritação alimentada, com uma lembrança impura que você não pediu, com uma dúvida sobre o amor de Deus, com uma culpa antiga que volta como se você nunca tivesse sido perdoado. E se a alma não percebe, aquilo cresce. O inimigo é paciente com quem está caindo, mas é apressado com quem está se levantando. Por isso, quando você decide orar de verdade, quando decide se confessar, quando decide cortar o que te afasta de Deus, as armadilhas ficam mais sofisticadas. Ele não precisa te empurrar para o pecado escancarado. Basta te empurrar para o desânimo, para a demora, para a dispersão, para a sensação de que não adianta. Santa Catarina, com seu olhar de santa, via que a armadilha mais comum era esta: tirar a coragem da pessoa, roubar a esperança, fazer a alma acreditar que Deus se afastou. E ela dizia que esse é um golpe antigo, porque quando a esperança cai, tudo cai junto. A oração fica fria, a disciplina se perde, a vigilância se apaga, e a alma vai se acostumando com uma vida espiritual superficial, sem perceber que o coração está ficando vulnerável. Foi numa noite dessas, quando ela estava recolhida após as orações comunitárias, que uma opressão estranha começou. Não era apenas cansaço. Era como se um pensamento repetitivo tentasse invadir: você é uma fraude. Você não é de Deus. Você não vai perseverar. Você vai cair de novo. Santa Catarina sabia que aquilo não era a voz do Espírito Santo, porque o Espírito corrige com luz e paz, não com humilhação desesperadora. Ela se ajoelhou, apertou o rosário e tentou rezar, mas o pensamento voltava. Ela percebeu então um detalhe decisivo: o inimigo não quer apenas que você peque. Ele quer que você se identifique com o pecado, que você se defina pelo erro, que você ache que não merece mais levantar. E nesse ponto, a armadilha fica perigosa, porque a pessoa deixa de correr para Deus e começa a correr de Deus. Santa Catarina pediu ajuda ao seu diretor espiritual, e ele, com a prudência dos guias santos, não a mandou discutir com pensamentos, nem provar sua santidade, nem cair na ansiedade. Ele lhe deu um remédio breve, quase infantil, de tão simples, mas afiado como espada. Quando vier a sugestão, quando vier a insinuação, quando vier o peso, diga com fé, sem gritar por fora e sem tremer por dentro: vá de retro. Duas palavras, um ato, um corte, e volte para Jesus. Vá de retro significa afasta-te, retira-te, não tens lugar aqui. E Santa Catarina aprendeu que quando a alma diz isso não por orgulho, mas por pertença a Cristo,
ela está fechando a porta antes que o ladrão entre. Porque há momentos em que você não precisa argumentar, você precisa rejeitar. Há momentos em que não é terapia, nem debate, nem análise. É renúncia. É posicionamento. É dizer: isso não vem de Deus, portanto não fica. E então ela compreendeu algo ainda mais profundo. Essas duas palavras não são um amuleto. Elas são uma decisão interior. São a alma dizendo que não quer conversar com a mentira. A armadilha do inimigo é sempre tentar abrir diálogo com aquilo que deveria ser recusado imediatamente. Ele tenta te fazer ficar girando em torno do mesmo pensamento, como se você precisasse responder. Mas você não precisa responder ao que não é verdade. Você precisa voltar para a verdade. Santa Catarina começou a praticar isso com constância. Quando vinha a tentação de vaidade, quando vinha o impulso de julgar alguém, quando vinha a tristeza sem causa que tentava virar amargura, quando vinha a lembrança que sujava a imaginação, ela dizia com firmeza interior: vá de retro. E logo depois, para não ficar vazia, ela preenchia o coração com uma pequena invocação a Jesus, com um ato de confiança, com um simples Senhor, eu sou tua. Porque expulsar a sombra é importante, mas acender a luz é indispensável. E é por isso que hoje à noite, quando você for dormir, quando o silêncio chegar, quando a mente começar a trazer inquietações, você pode fazer como ela fez. Não se desespere, não dramatize, não se culpe por pensamentos que você não escolheu. Posicione-se. Rejeite o mal. E volte para Deus com simplicidade, porque é na simplicidade que a graça age com mais liberdade. E se você acha que isso é pequeno demais para ser arma, lembre-se de que o inimigo caiu por orgulho e treme diante de uma alma humilde que confia em Jesus. E agora, antes de avançarmos, eu preciso te perguntar: quantas vezes você já perdeu uma noite inteira discutindo por dentro com um pensamento que nem era seu? E no fim amanheceu fraco, cansado, distante de Deus? É exatamente isso que Ele quer evitar em você quando te ensina o caminho do corte, da renúncia e da paz. E é aqui que Santa Catarina nos conduz mais fundo, porque ela também aprendeu a reconhecer as armadilhas antes de elas aparecerem como tentação clara. E é isso que vamos revelar agora, passo a passo, para que você saiba onde o inimigo costuma esconder o laço. E porque essas duas palavras podem ser ditas no instante certo, como o escudo levantado no momento exato, enquanto entramos na próxima parte desta revelação. Você já notou que algumas tentações não chegam como pecado, mas como necessidade? Como se fosse urgente você falar, urgente você responder, urgente você provar algo, urgente você se defender, urgente você mostrar que está certo. Santa Catarina dizia que uma das armadilhas mais frequentes é o inimigo usar a pressa para sequestrar a paz, porque a paz é o campo onde Deus fala com clareza, e a pressa é o campo onde a alma reage sem discernimento. Ele sabe que se você reage, você baixa a guarda. Ele sabe que se você responde no impulso, você abre brechas. Ele sabe que se você age pela ansiedade, você se afasta do espírito. Então ele cria cenários interiores, urgências falsas, medos ampliados, ofensas imaginadas, suspeitas sem prova, pensamentos que acusam sem caridade. E assim, sem você perceber, ele vai te tirando do lugar de oração e te colocando no lugar de turbulência. Santa Catarina observava isso dentro do convento de um jeito quase doloroso, porque ela via irmãs santas perderem a serenidade por coisas pequenas. E ela entendeu que nem toda desordem é apenas temperamento. Às vezes é combate. Às vezes é provocação. Às vezes é distração plantada. E a primeira grande armadilha que ela identificava era a do isolamento. O inimigo sempre tenta convencer o escolhido de que ele está sozinho, de que ninguém entende, de que não adianta pedir ajuda, de que é melhor guardar tudo para si. Porque quando você se isola, você perde proteção. Você para de confessar, para de abrir a consciência, para de se aconselhar, e começa a criar um mundo interior onde as mentiras ficam sem confronto.
Santa Catarina, ao contrário, era uma mulher de obediência e de direção espiritual. Ela sabia que Deus gosta de agir na luz, e o inimigo gosta de agir no escuro. Então ela ensinava: quando a tentação vem, quando a confusão cresce, procure a luz. Abra o coração. Peça oração. Confesse. Não deixe a serpente se esconder no silêncio errado. E se na hora você não puder falar com ninguém, você fala com Deus. Mas fala com verdade, sem teatro, sem desespero. E é aí que Vade Retro volta a aparecer como uma chave, porque ele corta a tentativa de te manter sozinho com o pensamento. Ele é como dizer: eu não vou conversar com isso. Eu vou conversar com Deus. A segunda armadilha, segundo a experiência espiritual que Santa Catarina descrevia, é a da confusão moral. O inimigo tenta misturar as coisas, para que você não saiba se está pecando ou se está apenas sendo tentado, se está sendo humilde ou se está sendo covarde, se está tendo prudência ou se está tendo medo. Ele confunde o norte. E quando o norte some, a pessoa ou fica relaxada ou fica escrupulosa. Alguns caem no relaxamento: nada é pecado, tudo é normal. Outros caem no escrúpulo: tudo é pecado, Deus está irritado comigo o tempo todo. Santa Catarina afirmava que ambos os extremos são perigosos, porque ambos tiram a alma da confiança filial. Deus não quer relaxamento, mas também não quer terror. Deus quer verdade com esperança. E por isso ela dizia: olhe para o fruto. O que vem de Deus, mesmo quando corrige, gera arrependimento e desejo de recomeçar. O que vem do inimigo, mesmo quando acusa, gera paralisia e desespero. E aqui entra uma pergunta que você precisa levar a sério. Quando você erra, você corre para Jesus ou você foge de Jesus? Quem te faz fugir não é Deus. Deus chama. Deus atrai. Deus acolhe. Quem te empurra para longe é a mentira. E aí novamente duas palavras bastam para desfazer o encantamento da acusação: Vade Retro. Afasta-te, acusação sem esperança. Afasta-te, humilhação sem amor. Afasta-te, culpa que não me conduz à misericórdia. E então você faz o que Santa Catarina fazia: um ato simples de contrição, uma Ave Maria, um pedido curto, e volta a caminhar. A terceira armadilha é a da vaidade espiritual. Essa é uma das mais sutis. O inimigo não precisa te levar para o pecado carnal, se ele conseguir te levar para o orgulho santo, para a comparação, para a sensação de que você é mais escolhido do que os outros. Santa Catarina tremia diante disso, porque ela sabia que a santidade verdadeira não se exibe, ela se esconde. Ela não se mede pela sensação, mas pela caridade. Então o inimigo tenta te dar sinais falsos, tenta te inflar, tenta te fazer achar que você já chegou, tenta te fazer desprezar os pequenos deveres e buscar experiências extraordinárias. E quando você se acostuma a buscar o extraordinário, você despreza a fidelidade cotidiana. E a fidelidade cotidiana é justamente onde Deus amadurece os santos. Santa Catarina ensinava que o inimigo odeia as pequenas virtudes repetidas: paciência, silêncio, obediência, serviço, humildade, oração simples. Ele prefere que você tente voar sem asas, porque assim você cai com mais força. Se você percebe em você um desejo de aparecer, de ser reconhecido, de provar santidade, de vencer discussões, em nome de Deus, faça o que ela fazia: corte pela raiz, sem negociar. Diga Vade Retro ao impulso de vaidade e volte para o escondimento de Nazaré, onde Jesus viveu 30 anos sem palco. A quarta armadilha é a da impureza mental, que muitas vezes chega pelo cansaço e pela falta de vigilância. Santa Catarina era firme e ao mesmo tempo misericordiosa. Ela sabia que o corpo cansa, que a mente cansa, e que o inimigo se aproveita disso. Ele não tenta sempre no auge da força. Ele tenta no fim do dia, na solidão, na tela, no excesso de imaginação, na falta de recolhimento. Por isso o título diz: diga hoje à noite. Porque a noite é um campo de batalha para muitos escolhidos.
É quando a memória traz cenas, quando a imaginação fabrica, quando o passado visita, quando o medo aumenta. Santa Catarina ensinava uma prática simples. Antes de deitar, entregue seus sentidos a Deus. Faça um exame breve. Peça perdão. Abençoe o quarto. E se vier qualquer sugestão impura, não lute com imagens, não discuta, não fique testando sua resistência. Corte. Rejeite. Diga vá de retro. Faça o sinal da cruz. E volte o coração para Jesus e Maria. Uma coisa impressionante que ela dizia é que o inimigo perde força quando percebe que não consegue prender sua atenção, porque muita tentação se alimenta de atenção. Você não precisa dar atenção ao que te destrói. E é aqui que essa revelação se torna prática. Vá de retro é uma recusa de atenção. É uma recusa de diálogo. É a alma dizendo, eu não negocio com a sombra. E quando você faz isso, você abre espaço para que o Espírito Santo sopre serenidade. E então, pouco a pouco, você vai percebendo que as armadilhas não são apenas coisas externas. Muitas são internas, são estados de alma que o inimigo tenta cultivar. E Santa Catarina, com sua sabedoria, ensinava que o caminho para escapar não é ter força própria, mas ter humildade constante. Porque a humildade chama a graça. E a graça é a força. Você pode estar pensando, mas e se eu disser e não acontecer nada? Santa Catarina responderia, diga mesmo assim, porque você não está fazendo magia. Você está fazendo um ato de fé. E às vezes, Deus permite que a luta continue por um tempo para te amadurecer, mas Ele nunca permite para te destruir. Ele permite para te purificar, para te ensinar a depender dele. E aqui vai outra pergunta que eu quero que você responda por dentro. Você quer vencer o inimigo com suas próprias mãos, ou quer vencer com as mãos de Deus? Porque essas duas palavras, quando são ditas com fé, são justamente isso. Colocar a batalha nas mãos de Deus, sem orgulho, sem pânico, com firmeza e paz. E agora, se você está entendendo o que está por trás disso, nós vamos entrar no coração do ensinamento. Como essas duas palavras se conectam com a presença de Jesus, com a autoridade do nome de Cristo, e com a forma como o inimigo perde terreno quando encontra uma alma que não negocia, enquanto avançamos para a próxima parte, onde o segredo da vitória não será barulho, mas silêncio cheio de fé. Você já percebeu que às vezes a armadilha não é te fazer cair em pecado, mas te fazer perder tempo? Santa Catarina dizia que o inimigo é especialista em atrasar o bem. Ele não precisa te levar para longe de Deus, se ele conseguir te manter sempre quase perto, quase rezando, quase mudando, quase perdoando, quase confessando, quase recomeçando. E esse quase é uma prisão silenciosa. Por isso, quando ela falava aos que tinham um chamado especial, ela insistia: o inimigo teme o momento em que você decide de verdade entregar a vida a Deus. Porque a decisão é como uma porta fechada. A indecisão é como uma porta encostada. E uma porta encostada é suficiente para a mentira entrar e sair o tempo todo. É aqui que vá de retro se torna ainda mais profundo, porque não é só contra tentações óbvias. É contra a procrastinação espiritual. É contra o adiamento da conversão. É contra o hábito de deixar para amanhã o que Deus está pedindo hoje. E quando Santa Catarina diz, diga hoje à noite, ela está ensinando que a vigilância começa no cotidiano, nos momentos em que ninguém está vendo, quando você está só com Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo é uma jornada de crescimento e transformação espiritual. Se você quer isso para a sua vida, ou para quem você ama, inscreva-se e ative o sininho. Seu clique pode transformar vidas. Agora pense comigo, por que duas palavras funcionariam? Porque o inimigo não é vencido por frases longas, mas por fé verdadeira. O que dá peso às palavras não é o volume, é a adesão do coração. Santa Catarina ensinava que quando você diz vá de retro, você está fazendo três coisas ao mesmo tempo. Você está rejeitando o mal,
você está protegendo a atenção do seu coração, e você está confessando, ainda que em silêncio, que você pertence a Jesus, e pertence à autoridade. O inimigo entende a autoridade. Ele conhece o que é uma alma entregue e o que é uma alma dividida. É por isso que pessoas podem repetir orações sem efeito interior e, ao mesmo tempo, uma alma humilde pode dizer 2 palavras e sentir a paz voltar. Porque a paz volta quando a alma se alinha com Deus. Santa Catarina relatava que depois de aprender isso, ela passou a reconhecer um padrão. As armadilhas sempre começam tentando tirar a alma do presente. Ou te jogam para o passado, trazendo culpas antigas, lembranças dolorosas, pecados já perdoados, como se Deus não tivesse apagado. Ou te jogam para o futuro, trazendo medos, catástrofes imaginadas, ansiedades, como se Deus não fosse providente. E quando você sai do presente, você perde a graça do agora. Você perde o chão. E então a tentação cresce. Por isso, vá de retro é também um retorno ao presente. É como dizer: afasta-te, mentira do passado. Afasta-te, medo do futuro. Eu estou aqui com Deus, agora. E no presente Deus age. No presente a oração é possível. No presente a confiança nasce. E Santa Catarina insistia: Deus te salva no hoje. O inimigo te aprisiona no e se. Quantas vezes você já ficou prisioneiro de e se eu cair? E se eu não conseguir? E se Deus me abandonar? E se eu não for forte? E aí você perde a paz antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Isso é armadilha. A fé te coloca no hoje. Hoje eu rezo. Hoje eu confio. Hoje eu recomeço. E para quebrar o e se que te atormenta, 2 palavras podem ser um golpe certeiro: vá de retro. Santa Catarina também ensinava algo que poucos entendem. O inimigo não teme apenas a oração, ele teme a oração obediente. Ele teme a oração que leva à ação concreta. Ele teme quando você reza e em seguida muda um hábito, corta uma ocasião de queda, pede perdão, faz uma confissão, restitui algo, repara uma injustiça, fecha uma porta. Porque aí a graça ganha terreno real. Por isso muitas armadilhas aparecem quando você está prestes a fazer algo santo. Você decide se confessar e de repente surge vergonha, surge desculpa, surge não precisa, surge amanhã. Você decide rezar o terço e de repente aparecem tarefas urgentes. Você decide dormir cedo para vigiar melhor e de repente surge inquietação. Santa Catarina ensinava uma regra prática: quando o bem estiver ao alcance, não negocie. Faça. E se qualquer voz interior tentar te impedir, reconheça o inimigo pelo fruto. Ele te empurra para longe do bem. Então você corta com vá de retro, e faz o bem mesmo assim. E há uma armadilha ainda mais perigosa, que ela via com muita clareza: a armadilha da falsa paz. O inimigo às vezes oferece um alívio que parece paz, mas é anestesia. Ele oferece distração, oferece entretenimento sem medida, oferece fuga, oferece compensações, para você não encarar o que Deus está pedindo. Essa paz não fortalece, ela apenas adormece. A paz do Espírito Santo, ao contrário, pode vir até com lágrimas, mas traz firmeza interior, traz direção, traz vontade de Deus. Santa Catarina dizia que quando você sente uma paz que te afasta de rezar, que te afasta de confessar, que te afasta de amar, essa paz não é paz. É armadilha. E como escapar disso? Voltando para a verdade simples. Voltando para o essencial. Voltando para a presença de Deus. E vá de retro é um modo de interromper a sedução da falsa paz e dizer: eu não quero anestesia. Eu quero salvação. Agora eu quero te dar uma forma muito concreta de usar isso hoje à noite, do jeito que Santa Catarina ensinava, sem superstição e sem medo. Primeiro, antes de dormir, faça o sinal da cruz com calma. Segundo, diga em voz baixa ou apenas no coração como quem fecha uma porta, vá de retro. Terceiro, imediatamente ofereça o seu sono a Deus: Senhor, eu sou teu.
E então, se vier qualquer inquietação, qualquer tentação, qualquer lembrança que te desorganize, repita sem ansiedade: vá de retro. E volte a respirar com calma, como quem se recolhe em Deus. Você não precisa sentir nada extraordinário. Você precisa perseverar na confiança. Santa Catarina ensinava que a perseverança é uma humilhação para o inimigo, porque ele tenta cansar você. Ele tenta fazer você desistir pelo cansaço. Mas quando você persevera, ele perde terreno. E se você está pensando: mas eu não sou santo como ela, é justamente por isso que esse remédio existe. Os santos não nasceram fortes. Eles se tornaram fortes por dependerem de Deus em pequenas batalhas. E a grande vitória de uma alma escolhida muitas vezes começa assim: 2 palavras ditas com fé, num quarto silencioso, quando ninguém vê. E agora, para fecharmos esta revelação do modo certo, eu vou conduzir você ao final mais importante: como manter essa proteção no dia a dia, sem paranoia, sem medo, com serenidade, com 3 a 5 passos simples e memorizáveis, e uma oração breve para você rezar ainda hoje, para que o inimigo não encontre brechas no seu coração, enquanto entramos na última parte e selamos este ensinamento com paz e firmeza. Você quer realmente escapar das armadilhas do inimigo, ou você quer apenas alívio momentâneo? Santa Catarina fazia essa pergunta de modo indireto, mas firme, porque ela sabia que muita gente quer paz sem conversão, quer proteção sem vigilância, quer vitória sem cruz. E isso não existe. Deus dá graça, mas a graça pede resposta. E a resposta, segundo Santa Catarina, é simples o suficiente para caber no coração, e forte o suficiente para sustentar uma vida inteira. Primeiro, vigie a porta da mente. Nem todo pensamento merece entrada. Quando vier uma sugestão que rouba a paz, corte cedo. Não espere virar tempestade. Diga: vá de retro no começo, não no fim. Segundo, alimente o coração com o bem. Uma casa vazia fica vulnerável. Reze algo pequeno, mas verdadeiro. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um salmo curto, um ato de confiança. Terceiro, procure a luz da confissão e da Eucaristia sempre que puder. Santa Catarina ensinava que o inimigo odeia a alma reconciliada. Ele odeia o perdão sacramental, porque ali a acusação perde fundamento. Quarto, pratique a humildade concreta. Humildade não é sentimento, é decisão. É obedecer, é pedir perdão, é reconhecer limites, é não se achar acima. O orgulho abre brechas. A humildade fecha portas. Quinto, mantenha uma devoção simples a Nossa Senhora. Santa Catarina via Maria como refúgio seguro, não como fuga, mas como caminho para Jesus. E aqui vai uma última pergunta que eu quero que fique ecoando em você. Qual é a armadilha que mais tem te prendido ultimamente? O desânimo, a distração, a impureza, a raiva, a ansiedade, a culpa? Porque quando você nomeia a armadilha, você deixa de ser arrastado no escuro. E então você pode, com serenidade, dizer: vá de retro no ponto certo, e caminhar com Deus. Agora feche os olhos por um instante se puder, e reze comigo de forma breve, como Santa Catarina ensinaria com simplicidade e fé. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante de Ti nesta noite. Eu renuncio a toda mentira, a toda acusação, a toda tentação que não vem do Teu coração. Vá de retro, inimigo de Deus, porque eu pertenço a Jesus. Cobre-me com Teu sangue, guarda minha mente e meu coração, e dá-me a paz que o mundo não pode dar. Maria Santíssima, passa à frente. Santa Catarina, intercede por mim. Amém. Lembre-se também de 2 exemplos que fortalecem a alma quando a noite pesa. São Miguel Arcanjo, que combateu e venceu pela fidelidade a Deus, e São Bento, cuja medalha e cuja vida lembram que a vitória não está em discutir com o mal, mas em rejeitá-lo e permanecer em Cristo. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa.
Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.